Olá, dendecas e dendecas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que vocês têm me perguntado ultimamente, assim. Muita gente sabe que o Felipe tá com 1 ano e 10 meses e, vamos lá, tá na fase do Terrible 2. Sim, o Felipe já entrou nessa fase e é uma fase que tá sendo bem complicada, vou contar pra vocês. O Felipe, ele é uma criança que tem um gênio muito forte, ele quer as coisas, ele sempre foi assim, desde pequenininho, ele queria e ele fazia pra ter, sabe? Tipo, ele queria e ele demonstrava que ele queria. Ele sempre foi assim, desde recém-nascido, quando ele queria o TT, essas coisas, era bem claro isso pra ele, pra gente, a gente conseguia perceber muito o que ele queria, sabe? E então agora que ele entrou nessa fase do Terrible 2, as coisas assim ficaram bem complicadas. Eu li bastante sobre o assunto. O Terrible 2 pode ser iniciado a partir de 1 ano e 6 meses e pode durar até os 4 anos, gente. 4 anos, 4 anos. Lógico que não é uma regra, sabe? Não é que começa 1 ano e 6 meses e vai até os 4 anos. Pode começar depois, pode começar... Antes eu acho difícil porque eles ainda são muito novos. Mas assim, pode ser que comece depois do 1 ano e 6 meses e pode ser que termine antes dos 4 anos. Assim, eu espero que termine antes dos 4 anos, por favor. E assim, é uma fase que tá bem complicada, porque o Felipe, ele sempre foi uma criança muito calma. Apesar dele ser uma criança decidida, sabe? Mas ele sempre foi muito calmo, ele não chorava, ele era uma criança difícil de chorar. Ele chorava quando tava com cólica, quando tinha motivo, sabe? Mas assim, sem motivo, era muito difícil. E daí de uns tempos pra cá, ele tem chorado por qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Ele faz escândalo quando não deixa ele fazer alguma coisa. Assim, graças a Deus, na rua só teve um caso, uma vez que ele fez um escândalo, que foi esse final de semana. A gente foi na Feira de Ciências da prima dele, da Isabela, pra quem não conhece, ela tem aqui uns vídeos no canal e tudo mais. A gente foi na Feira de Ciências dela e ele tava brincando lá com as coisinhas e tal. E aí a gente ia embora, a gente ia sair da sala e ele queria levar a caixa de brinquedo com ele. Ele, tipo, eu falei, vambora, filho. Ele, tipo, levantou, obedeceu pra ir embora, mas ele pegou a caixa e queria levar com ele. E a gente falava, filho, não pode, a caixa tem que ficar aqui. E ele não queria largar a caixa. Daí até que a gente teve que pegar ele no colo e levar. E ele gritava, gente. Parecia que a gente tava, sei lá, judiando da criança, sabe? Mas não, na verdade a gente só tirou a caixa, sabe? Ah, minto! Teve uma outra vez também. Mas assim, dessa vez a gente sabia o motivo, sabe? Ele queria a caixa, ele começou a chorar, até que depois de um tempo parou, passou e começou a brincar, sabe? Mas foi muito complicado, assim. Tipo, ele desperneava no colo, assim, parecia que, nossa. E aí rola aquela coisa que eu falava que eu ainda não tinha passado por isso. Que muita mãe pra mim falava, que é o olhar de julgamento de outras mães. E assim... Ai... Sempre tem aquele que olha assim pra você com uma cara de tipo, nossa, que escândalo, por que tá fazendo esse escândalo, sabe? Como se você tivesse sido culpada, e na verdade não, é só ele que tá passando por um monte de hormônio maluco na cabecinha dele, um monte de coisa doida no cérebro dele, que eu pouco pelo que eu li, assim, eu quero ler mais sobre o assunto, e aí eu volto aqui e falo mais pra vocês, mas eu sei que não lembro agora qual é o direito, qual é o esquerdo, cima e baixo do cérebro, mas tem umas áreas que são trabalhadas nessa fase. Até 1 ano e 6 meses a criança só trabalha, acho que o lado esquerdo, que é a emoção e tal. E o lado direito ainda não, que agora é a hora da razão, que é a hora que ele sabe o que ele quer, que é o sim ou que o não, sabe? Uns negócios assim, eu não sei explicar profundamente sobre isso, então eu não vou me aprofundar porque aí eu posso falar besteira, mas é mais ou menos isso. E então é agora que ele tá começando a entender que ele tem vontades próprias, que ele pode dizer que sim, que ele pode dizer que não. E o que a gente precisa ensinar para as crianças nessa fase é que ele pode sim escolher o que ele quer e o que ele não quer. Mas tem momentos que quem escolhe isso somos nós. Nós dizemos para ele se sim ou se não. E não em tudo, óbvio que não, mas assim, em certas situações, quando a gente diz que sim ou que a gente diz que não, eles têm que entender que não pode, e é isso. Tipo, ele não podia levar a caixa embora. Então a gente tem que tirar o foco dele da caixa, mostrar pra outra coisa. Só que, gente, é muito difícil quando ele tá chorando desesperado fazer uma coisa dessa. Agora, eu lembrei da outra vez que aconteceu, que foi... Dessa vez eu não sabia o que ele tinha, ele simplesmente estava chorando sem motivo. Eu fui fazer um exame no médico, fui eu e minha mãe e ele. E assim, ele tava brincando, normal. Aí ele
pôs o pé no consultório, não dentro da consulta, mas no local do exame. Ele começou a gritar, 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 desesperado, chorava, chorava, queria sair de lá. Se a gente ficava do lado de fora do laboratório, ele ficava quieto, ria, brincava, aí a gente entrava e ele chorava. E assim, nesse dia foi pior, porque assim, a gente não sabia o que fazer. Eu peguei bolacha pra ele, as moças da recepção deram desenho, e um monte de gente olhando pra minha cara como se eu fosse um monstro, sabe? E na verdade não era, eu tava tipo, quieta, sabe? Tipo, literalmente eu fiquei quieta, não sabia o que fazer, eu falava com ele assim, um pouco, sabe? Filho, calma, o que você tem? O que você tem? O que você quer? E ele só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí piorou quando eu tive que entrar pra consulta, que eu fui fazer o exame e ele não podia ir junto. Então, pensa, pensa, pensa. Foi tenso. Ele chorava, eu escutava do exame, assim, ele gritar, minha mãe segurava ele, até minha mãe falou que ficou segurando e conversava com ele até que ele dormiu. Eu acho que ele dormiu de tanto chorar, assim, mas não tinha o que fazer, gente, não tinha o que fazer. Se você sabe o que eu deveria ter feito nesse dia, comenta aqui embaixo, porque se acontecer de novo, eu já vou saber como reagir. Porque, assim, não tinha motivo, sabe, motivo aparente. Na cabecinha dele, provavelmente, tinha um motivo pra ele estar chorando daquele jeito. Não sei se ele sentiu que ele ia ficar sozinho, mas assim, ele ficou sozinho com a minha mãe, sei lá, 10 minutos, meia hora no máximo. Não vou dizer que foi 10, talvez tenha sido uma meia horinha, mas assim, pouquíssimo tempo, sabe? Tipo, e eu tava ali, só tava na sala do lado fazendo exame, mas ele não podia entrar, porque era um exame, tipo, rádio e tal, ele não podia entrar. Então, foi tenso. Ai, mas no fim, tudo deu certo. E assim, então a gente tá passando por essa fase agora. Vocês perguntam às vezes se eu já tô na Terrible 2, então a gente chegou nessa fase, acho que vai fazer um mesinho aí que ele tá nessa fase chatinha, de fazer escândalo, de chorar, de não querer dividir as coisas. A gente sai, tipo, às vezes desce lá no prédio, aqui na área do prédio pra brincar, e ele não quer deixar as crianças brincar com o brinquedo. Aí, tipo assim, ele chora na hora que eles pegam, mas depois ele acostuma, sabe? Ele não faz escândalo nem nada. Mas assim, de início é a negação, é tipo, não é meu, sabe? Tipo, ele fala, é meu. Aí eu falo, não, filho, eu vou explicando tal, eu deixo a amiga brincar um pouquinho tal, eu explico até que ele aceita, sabe? Ele não chora, não faz escândalo nessa parte não, mas ele deixa bem claro que, tipo, é dele e ele não quer emprestar, mas aí é questão de conversar. E essa fase é assim, gente, a gente tem que conversar e ter muita, muita, mas muita paciência. Eu vivo falando isso pro meu marido que a gente tem que se controlar e ter paciência, mas às vezes é difícil, viu, gente? Confesso que às vezes dá uma vontade de... Ai, nem falo. Mas a gente nunca fez nada de errado, eu confesso. Juro pra vocês que a gente nunca levantou um dedo pra ele. Mas a vontade, às vezes, vou te falar que eu entendo muitas mães que acabam batendo e tal. Lógico que eu acho errado, entendeu? Não que eu entenda, tipo, entendo, elas estão certas. É errado. Pra mim, eu tenho certeza absoluta na minha cabeça que isso é errado. Por isso que eu nunca fiz, mas se eu fosse uma pessoa que não tem esse tipo de informação, não se aprofunda nessa área, que não pode bater, que bater errado, que isso influencia errado a criança, exas, toda essa parte que eu já li, muita gente conhece, que é a criação com apego. Muita gente também desconhece e acaba batendo, acaba tendo esse tipo de ação, que é errado, né? Prejudica no futuro da criança. Então, assim, eu não faria, mas entendo aquela pessoa que não conhece esse tipo de criação com apego fazer, sabe? Porque perder a paciência quando tá fazendo esse tipo de escândalo é muito fácil, porque você realmente fica sem saber o que fazer e eles gritam, ele grita, ele não te ouve, sabe? E as pessoas te olham, então, tipo, tem muita coisa envolvida. Mas é isso, essa é a minha experiência com o Terrible 2. E eu venho aqui dar um update pra vocês, como que tá sendo, sei lá, quando eu perceber que piorou ou quando eu perceber que melhorou. E eu conto pra vocês tudinho, tá? Eu volto aqui e conto. Eu tô pra comprar um livro pra ler bem sobre esse assunto, que acho que é O Cérebro da Criança, o nome desse livro. Eu vi no canal da Rose, do Éramos Dois, e assim, foi um vídeo muito legal, muito esclarecedor sobre o assunto, e eu acredito que esse livro também vai me ajudar bastante nessa fase, então eu tô pra comprar esse livro e ler. Aí depois que eu estiver lendo ele, eu venho e conto pra vocês mais sobre
essa minha experiência, essa minha fase, como que eu tô aplicando os exercícios, as explicações do livro, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, matado a curiosidade de vocês no Terrible 2. Me desejo muita sorte, gente, muita sorte, pelo amor de Deus. E é isso, um beijo, fiquem com Deus. Não deixem de dar aquele gostei no vídeo, se inscrever aqui no canal. E seja muito bem-vindo se você ainda não é inscrito e tá me vendo pela primeira vez. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.